Na Inglaterra, todas as empresas, na verdade, já começavam como sociedades anônimas. Isso desde o tempo da Revolução Industrial, lá pelo menos de 1850 em diante. Às vezes você não precisa nem adotar o modelo da SAF, mas ela já vai estar incutindo uma mudança cultural, inclusive, nas diretorias dos clubes. Olá pessoal, canal Tempo Todo e Terra Vermelha Comunicação e Marketing em mais uma semana trazendo um entrevistado diferente para abrilhantar esse nosso espaço. E o convidado da semana é Nils Bronzato Olsen. Ele é bacharel em Direito, formado há pouco tempo, já detentor da autorização da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E o trabalho de conclusão de curso do Nils, que se formou na Unijuí, foi sobre SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. E é isso que o traz aqui hoje ao Tempo Todo e à Terra Vermelha. Prazer recebê-lo aqui, Nils. Tudo certo, obrigado pelo convite, primeiramente. Só pontuar uma situação, eu já passei na prova, mas ainda não tenho autorização para exercer, né? Eu só precisa fazer essa pontuação primeiramente. O que falta para exercer além de passar na prova? Na verdade, eu tenho que requerer a inscrição na ordem, né? Isso ainda não foi feito. Não. Bom, mas a parte mais difícil você já fez. O mais difícil já está feito. Para a alegria do papai Vander e da mamãe, da Daisy, né? A professora Daisy do Vander, que também é advogado. Foi natural você fazer essa opção pelo direito, a exemplo do pai? O pai forçou em casa, apanhou muito, não? Não foi muito. Na verdade, foi natural por questão de interesse. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ir atrás dessa parte de como o Estado vai gerir a sociedade, por exemplo, ou questão de contratos, tudo, o direito está em tudo. Sim. Então foi uma questão natural, até por convivência com o que o pai trabalha, eu acabei seguindo o mesmo caminho. Essa opção por fazer esse trabalho de conclusão de curso, Sociedade Anônima de Futebol, de onde surgiu a ideia? Surgiu também daquilo que eu já tinha interesse, que é o futebol. Eu precisava fazer o trabalho de conclusão do curso e quanto mais você gosta daquele tema, acho que mais facilidade você tem para pesquisar e para escrever, que é uma coisa que tu precisa sair da zona de conforto. Então, era uma questão que estava muito em alta nas redes sociais, principalmente, a questão de o clube vai ser salvo com a SAF. Seguida era essa chamada das entrevistas, dos vídeos que estavam explicando a questão do futebol, das relações econômicas do futebol. Então juntou com aquilo que eu estava olhando, que eu gosto muito do futebol, com o que eu precisava fazer, que era o trabalho de conclusão. A SAF, bem como você citou aí, a imagem que se tem é que a SAF vai salvar um clube endividado. Mas não é isso, né? Não só isso, quem sabe? Não só isso. Tu pode considerar que a SAF tem um poder, sim, de salvar um clube endividado, porque quando tu cria uma SAF, tu está procurando novos investidores. Senão não teria por que tu fazer uma SAF, tu instituir outro modelo de pessoa jurídica. Então, pode ser que esse investidor externo, ou, enfim, interno, pode ser do mesmo círculo de relacionamento, traga uma quantia considerável de dinheiro, fazendo com que sim o clube acabe saindo da falência ou recuperando seu poder econômico. Mas se tu não mudar a tua gestão, os teus modelos internos ali da administração, não muda nada, é só tu alterar o tipo do clube para SAF, isso aí não tem relevância nenhuma, se tu não mudar os teus processos internos. A gente chama hoje a maioria dos clubes de futebol de clubes associativos, é isso? Exatamente, é uma forma,
tipo de organização de pessoa jurídica que é feito para que não tem fins lucrativos. Então, a associação ela tem que ter uma finalidade cultural, artística ou voltada ao esporte, como é o caso dos clubes. Então, apesar de tu poder fazer, sim, uma atividade financeira, não significa que tu não pode movimentar dinheiro, tu tem que ter uma finalidade voltada para o objeto social, que no caso é o futebol. Tu não pode, sei lá, tentar investir em outros setores, sei lá, mercado de ações, não sei da onde, para conseguir mais dinheiro para acionistas. Certo. Aliás, sócios. Não é isso que tu vai fazer. Tem que estar voltado para o fim do objeto social. Eu vejo, por exemplo, a Sociedade Anônima de Futebol, o clube se transformar numa SAF, por ações, ou seja, ou por cotas, como queira. Clubes endividados, nós tivemos vários exemplos aqui no Brasil, por exemplo, Vasco da Gama, que está um imbróglio até hoje, ninguém desenrola aquilo, Botafogo, famoso John Textor, que só reclama de arbitragem, por exemplo, e o Cruzeiro, que também ficou muito na mídia por conta de o Ronaldo Fenômeno tê-lo comprado e depois tê-lo vendido a um torcedor fanático do Cruzeiro e de um grande poder aquisitivo. Nos fale um pouco disso aí, Nils. Esses clubes, eles buscaram a SAF justamente pelo tema anterior, que é o endividamento. Então, quando tu transforma a associação, ou às vezes tu não precisa transformar, tu pode fazer com que a associação crie uma sociedade anônima de futebol em separado, e mesmo assim tu mantenha o controle sobre a SAF. Pode fazer com que a associação seja acionista majoritária, enfim, da SAF. A maioria desses clubes eles já não tinham mais como render. Às vezes até eles tinham um faturamento bom, só que a dívida, os juros que eles estavam pagando eram muito maiores do que a capacidade de rendimento. Mal geridos. Mal geridos, muito mal geridos. Então eles buscaram na SAF uma alternativa para conseguir investidores externos. No caso do Ronaldo ali, quando ele aporta dinheiro para comprar as ações da SAF, ele compra também a dívida, né? Então, se eu não me engano, foi na casa de 1 bilhão e 400, foi algo dessa grandeza. O Vasco também acabou fazendo essa SAF e vendendo a maior parte das ações para 777 Partners. Isso. Salvo engano. Já deu um problema, né? Sim. Já deu um problema, ou seja, não é porque teve muito dinheiro investido que vai dar um retorno certo. Exato. Mas eu acho que mais uma das alternativas para os clubes saírem da dívida ou melhorar seus processos de gestão. Eu, particularmente, me surpreendi com o caso do Botafogo, que, fugindo à regra, vamos dizer assim, se é que existe uma regra, ele apresentou um resultado, por exemplo, em se tornando SAF, um resultado esportivo, um resultado dentro de campo, bem rapidamente, algo que não é comum em SAFs, né? Na verdade, se tu analisar o desempenho das SAFs, a maioria delas deu um retorno relativamente rápido, porque se tu olhar o Fortaleza, ele já era um clube competitivo, mas com a SAF ele se consolidou definitivamente na Série A. Se tu pegar o Botafogo também, é questão de 2 ou 3 anos ele já conseguiu 3 anos no máximo. O título, que é o maior título dele. O maior título. Libertadores. Exatamente. O Cruzeiro teve mais instabilidade. O Cruzeiro, o título foi sair do rebaixamento, exatamente, né? Só que aí que tá, comparativo, já melhorou, entendeu? Então, até por ser uma lei nova, um subtipo de sociedade novo, a gente ainda vai ter que aguardar, sei lá, talvez 10, 15 anos para ver como é que é isso a longo prazo. Mas a injeção principal de dinheiro já deu retorno, sim, na minha opinião. Tem clubes, por exemplo, eu me surpreendi com a ascensão do Atlético de Minas Gerais, que é a sede em São João del Rei. Eu conheci esse clube, que eu morei em Minas Gerais e morei muito perto de São João del Rei,
e fiz faculdade lá em São João del Rei. O Atlético era um clube atirado, um estádio ali comparado a um estádio pequeno, um estádio de clube amador, vamos dizer assim, né? Um estádio antigo e que agora, virando SAF, está aí na Série B, ascendeu da D para C, da C para B, e olha, não sei se não é um dos candidatos a subir para a Série A no ano que vem. O Atlético de São João del Rei, que é uma SAF. Claro. Na verdade, a SAF ela não é uma exclusividade de clubes grandes, né? Não precisa ser um investimento assim na casa dos bilhões para você criar uma SAF. Para ter a SAF, basta tu alterar o tipo societário e ter investidores. Então não vai ser incomum daqui para frente que clubes de interior estejam se tornando SAF, como já eram clubes de empresas, né? Por exemplo. Não tem problema nenhum, um clube pequeno não precisa trazer investidores do exterior ou algo do tipo. E não precisa estar endividado, né? Não precisa estar endividado, exatamente. Alguns clubes, acho que até talvez seja o caso do Atlético. Do Atlético. Talvez você tinha um balanço positivo ali. Exato. Mas você quis aprimorar seus sistemas de gestão interna, entendeu? A lei da SAF ela já puxa o critério de gestão para um nível acima daquele da associação. Na associação, tu pode implementar os mesmos sistemas, que se tu quiser, mas a lei da SAF ela praticamente te obriga a adotar novos mecanismos de gerenciamento. O futebol ele começou na Inglaterra. Charles Miller, o inventor do futebol, do ludopédio, como dizem os mais antigos, né? E foi lá também que a SAF começou a se desenvolver, Inglaterra. Sim, na verdade não era uma sociedade anônima do futebol, tu não pode dizer que era uma SAF. A SAF, na verdade, é um termo que foi criado aqui, no Brasil. No Brasil, mais ou menos nesses termos, para designar uma sociedade anônima, que é uma legislação já reconhecida, que começou na Inglaterra, principalmente, e a questão de ser do futebol é um elemento a mais aqui no Brasil. Então, é para ser um subtipo societário. Na Inglaterra, todas as empresas, na verdade, já começavam como sociedades anônimas. Isso desde o tempo da Revolução Industrial, lá pelo menos de 1850 em diante. Um dos fatores que eu analisei para fazer o trabalho de conclusão foi justamente como se deu a ascensão do futebol inglês. Apesar deles serem SAF desde 1870, 1890, os clubes já eram muito antigos, eles só foram despontar economicamente a partir da década de 80. Bem recente até. Exatamente, o que prova em certa medida de que não é só o tipo societário que vai revolucionar o futebol. É a gestão. Eles começaram a ter essa ascensão justamente por olhar para dentro, por ter uma nova visão sobre negócios, sobre a manutenção do estádio, sobre o engajamento dos torcedores. Foram esse tipo de coisas que permitiram o crescimento do futebol inglês. Outra coisa que a gente observa, por exemplo, a questão de um clube virar sociedade anônima do futebol, virar um clube empresa, uma SAF, enfim, uma empresa visando lucro, porque a SAF ela visa lucro, o dono ou os donos eles visam lucro. Não vai tirar um pouquinho vamos colocar entre aspas, do amor, do fanatismo do torcedor pelo clube? Olha, essa é a primeira questão que é levantada quando os clubes começam esse assunto de virar SAF. Porém, se tu pegar comparativo dos clubes da Inglaterra, por exemplo, tu acha que o torcedor do Liverpool, do Manchester, ele deixa de torcer porque o clube é privado ou troca de dono a cada alguns anos? Eu acho que não. Aqui no Brasil a gente já está acostumado com as associações. Então acho que politicamente talvez dê um pequeno entrave no início, porque o clube vai olhar, por exemplo, o Internacional, o Beira-Rio foi construído com a ajuda dos torcedores. O Olímpico também? Exatamente. Agora tu vai alienar esse patrimônio para uma empresa. Eu acho que talvez tenha alguma rusga ali inicialmente, mas se a sociedade se manter vinculada à associação, sob o controle da associação,
eu acho que não vai ter maior problemas futuramente. Eu acho que até as sociedades anônimas elas vão estimular esse vínculo ainda mais, justamente por precisar desse mercado consumidor. Isso. Que é o maior patrimônio econômico e cultural do clube, é o torcedor. Vão dar com certeza, visando ao lucro também, ênfase ao marketing, venda de produtos, enfim. Exatamente. Claro que podem ocorrer situações em que os gestores da SAF vão tomar uma decisão que talvez não agrade tanto a associação. Isso pode ocorrer, não vai ser uma relação perfeita, mas tá dentro da regra do jogo. Acho que tu tem que jogar com essa possibilidade. E talvez tire também um pouco do, como é que eu vou dizer, do pódio, da pessoa que é o presidente de um clube associativo, onde historicamente no Brasil acontece isso, de se mostrar para a sociedade, porque não deixa de ser um cargo político sem ser um político partidário, como a gente fala, né? Mas principalmente o ego da pessoa, o pessoal quer ser presidente ou quer participar da diretoria de um clube associativo com finalidades, às vezes, políticas, enfim, né? E isso vai, com a SAF, cai fora. Não dá para dizer que cai totalmente fora. Na associação, apesar de tu ter esse jogo ali de ter que se preparar para eleições, né? O pessoal vai votar para o novo presidente do clube, então já cria uma certa instabilidade no qual é o objetivo do presidente. Porém, na SAF, não significa que vai ser uma coisa tão simples assim. Eu acho que não é porque o cara é dono que ele não vai ter interesses políticos, né? Eu acho que ela vai gerar menos instabilidade interna no clube. Certo, porque tem um que manda. O cara é dono, exatamente. Não vai ter ninguém que vai suplantar ele numa eleição ou algo do tipo. No comparativo com a associação, então, eu acho que ainda vai ser menos suscetível a esse jogo político, até político partidário, né? Que às vezes ocorre essa relação do futebol e política partidária. Principalmente no interior. Principalmente no interior. Então, acho que vai ter certa separação, sim. Se for analisar só por esse lado, é melhor. Há poucas semanas, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, perguntado sobre o desempenho do clube, no resultado ruim do Cruzeiro, que vem mal, né? Questionado sobre o trabalho, sobre demissão, e aí citaram o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, né? A resposta do Leonardo Jardim: o dono do clube é ele. Bem assim, foi bem claro, quer dizer, o dono do clube é quem tem o poder. Exatamente. Até aí que está a questão. Pode ser que tenha menos instabilidade política, mas talvez o dono do clube não seja tão competente. Então esse é um risco que dá para correr, né? Às vezes o cara vai ficar sendo incompetente pro resto da vida. Talvez a diferença maior seja a de hoje um clube associativo por uma SAF, é que o dono do clube, no clube associativo, não seria o dono, se bem que tem muitos que parece que é dono mesmo, é o presidente ou o dono sem o dinheiro. E na SAF é o dono com o dinheiro, quer dizer, o dinheiro é que manda, né? Exatamente. É um caminho sem volta a SAF, você analisa assim? Caminho sem volta, não. Eu gosto de analisar como mais uma das opções de organização de um clube, de um time de futebol, enfim. Ela é um caminho sem volta no sentido de que foi um marco. Certo. Foi um marco importante, que eu acho que vai puxar o nível do futebol brasileiro, pelo menos da gestão jurídica dos clubes para cima. Nesse sentido, ela é um caminho sem volta positivamente. Mas não significa que vai ser o último nível de evolução do futebol, não significa que vai ser a última barreira a ser quebrada, sei lá, no âmbito esportivo, no âmbito de organização interna, porque se tu tiver uma SAF, se tu não tiver uma diretoria competente, se tu não tiver um departamento médico, isso aí não vai alterar em nada. No curto prazo, você vê, por exemplo, na nossa realidade, Grêmio e Internacional como SAFs? Se o balanço financeiro dos clubes, do Internacional e Grêmio, nos próximos anos, não se ajustarem, não se encaminharem para
uma sustentabilidade, eu acho que sim. Acho que é muito provável e até seria interessante para os clubes adotarem a SAF. Flamengo, por exemplo. Flamengo... Está com uma gestão, por exemplo, se nós pegarmos a realidade do Flamengo de 7 anos, quem sabe, o Flamengo era um clube endividado, tem aquela famosa frase do Vampeta, eu finjo que jogo e eles fingem que me pagam, né? Isso já é há mais tempo, mas enfim, é daquela época, 10 anos, quem sabe, para cá, um pouco mais talvez, e hoje o Flamengo é um clube que tem um faturamento enorme, na casa do bilhão, por exemplo, né? Recuperou-se financeiramente e é saudável, bem administrado, com todas as rusgas, as brigas que existem nas eleições. Flamengo, o próprio Palmeiras, né? São clubes grandes, de grande torcida, diferente de um Corinthians, por exemplo. Né? O Corinthians, para começar, nem a contabilidade que é apresentada, a torcida do Corinthians fazendo vaquinha para pagar o estádio. Agora, o Flamengo eu não imagino, SAF, Nilson. Não me imagino. Assim, ó, o Flamengo, houveram 3 times que foram apontados por uma pesquisa da Sports Velo como exemplos de gestão no futebol brasileiro. Era Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo. Hoje o Atlético Paranaense está na segundona, está na Série B. Exatamente. Porque às vezes não tem nada a ver com a gestão financeira, né? Tem um dono lá, vamos dizer assim, né? Sim, ele é um clube empresa. Isto. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo são associações. Ou seja, as SAFs ainda não chegaram no mesmo patamar, segundo essa pesquisa, das associações. Porém, o Flamengo... se tu pegar as mudanças na gestão dele, eles adotaram alguns mecanismos que os empresários da SAF vão adotar. Por exemplo, ter um teto de gastos melhor aplicado, ser mais parte da administração, né? Marketing evoluiu bastante também. Exatamente, o marketing evoluiu muito. A questão de investimento na parte academia, da estrutura do clube, isso aí foi alterado completamente. Então, é mais um exemplo de como a SAF, às vezes você não precisa nem adotar o modelo da SAF, mas ela já vai estar incutindo uma mudança cultural, inclusive, nas diretorias dos clubes. Se tu pegar um modelo de gestão do Flamengo hoje, de uma SAF, talvez tu não vai encontrar grandes diferenças práticas, né? Justamente porque tu não precisa mudar o tipo societário para tu evoluir internamente. Essa legislação da SAF ela é recente, é de 3, 4 anos, em 2021, pelo que você comentou, né? Exatamente. E algo que me chamou a atenção nessa legislação da SAF é que ela obriga, praticamente, vamos usar esse termo, que seja também dada ênfase, ou seja, você cria a SAF, mas obrigatoriamente tem que ter o futebol feminino aliado ao futebol masculino. É isso mesmo? Sim. Tem até uma questão de certo ativismo da lei. Ela te obriga a ter futebol masculino, feminino e também futebol de base. Além disso, ele obriga ao clube a ter um projeto social, ali pode ser reforma da escola, pode ser a manutenção da estrutura esportiva de uma escola ou algo do tipo. Então, tem todo um conjunto cultural também que a lei está trazendo, não é só a parte de financeira e jurídica. E isso é obrigação. Obrigação. Inclusive, para tu exercer, para tu efetivar a inscrição da SAF na junta comercial, tu precisa que se tenha futebol masculino, feminino e de base. Entendeu? Inclusive, o objeto social da SAF, o objetivo dela deve ser esse aí, entendeu? Tu não pode fazer uma SAF que não tenha essa atividade de futebol. É impossível. Senão seria uma sociedade anônima normal. Tá, mas, por exemplo, a SAF com relação ao futebol feminino, ok. Mas as categorias de base, ela tem que ter esse investimento e ela pode, por exemplo, vamos comparar com o clube associativo. Hoje dizem que não pode ter um investidor na propriedade do passe do jogador, enfim.
né, como se diz, né, antigamente dizia, do passe do jogador. Na SAF isso é previsto, pode acontecer, ela investindo no futebol de base, ela ser a proprietária dos direitos econômicos de um atleta, por exemplo? A mesma legislação que vai ser aplicada sobre o passe para os outros clubes vai ser aplicada para a SAF. Ela não é uma exceção. Ah, entendeu? sim. Não é porque tu está investindo na base que tu vai ser obrigatoriamente dono dos direitos econômicos do jogador. Ok. Entendeu? Mas tem que ter o investimento na base. Tem que ter. Que clube, na tua opinião, pelo trabalho de conclusão de curso que você fez nesse curso de Direito, qual o clube que você te chamou mais a atenção com relação a essa SAF aqui no Brasil, ou até fora dele, se tiver algum exemplo para citar? Eu acho que todos os clubes da Inglaterra, eles são casos a serem estudados quando tu vai pensar em SAF. Mais na parte do exterior, né? No exterior. O que chama atenção, abrindo um parêntese, nos jogos do campeonato inglês, da Premier League, estádios grandes ou pequenos, sempre lotados, né? Sempre lotados. Isso se deve principalmente porque a mudança econômica deles começou com um olhar para o estádio, justamente, questão de infraestrutura e segurança. Isso aí foi o que revolucionou o futebol inglês, de maneira geral, que ele era muito violento, tinha pouca infraestrutura, não tinha banheiro, sequer tinha, por exemplo, não tinha banheiro feminino, às vezes nem deixavam, né, as mulheres frequentar o estádio. Sim. E nem sei se era seguro frequentar, porque era uma confusão total. Sim, futebol feminino não deixava mulher nem jogar futebol, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, inclusive, era proibido. Contravenção, se eu não me engano. É crime, quase crime. Então, todos os clubes, as SAFs da Inglaterra, são exemplos. Sociedade Anônima, né? Não SAF. De gestão. Isso olhando para lá. A gente tem que buscar referências lá, que é o lugar onde mais se tem arrecadação, tanto na liga quanto se tu pegar individualmente cada clube. A primeira etapa de análise que tu tem que fazer são desses clubes. No Brasil, sinceramente, eu acho que é cedo para a gente buscar uma referência, alguma coisa nesse sentido. Mas o Bahia e Fortaleza já são clubes que eles estão muito estabelecidos, né? Já estão brigando por título em questão de 2 anos. Pouco tempo. Exatamente. Crescimento rápido. É um crescimento muito rápido. Então, acho que talvez sejam os 2 melhores exemplos de como a SAF pode alavancar o sucesso do clube. O que te trouxe de diferente esse trabalho de conclusão do curso em matéria de conhecimento ou mesmo de motivação para o direito, enfim, que é onde você se tornou o bacharel, e se o direito esportivo é algo que pode ali na frente ser um caminho que você possa tomar no teu trabalho, Nilson? Olha, foi na verdade o primeiro contato com a parte de direito e futebol que eu tive. Então, antes eu não tinha, sei lá, visto nenhuma entrevista, não tinha uma matéria sobre isso, então foi meio que meus interesses que foram abrindo esse caminho para a parte de direito e futebol. Eu acho que a contribuição que eu tive foi conhecer melhor esse mercado tanto do futebol quanto da sociedade anônima, que a gente às vezes gosta de um assunto, mas você tem que aprofundar ele. Claro. Então o trabalho de conclusão de curso te obriga a se aprofundar nesse assunto. Acho que é a melhor situação para sair da zona de conforto, aprender novas áreas, novos assuntos. Futuramente, sim, é uma área que eu tenho interesse em seguir, seja ela no ramo empresarial ou no direito desportivo em si. Recentemente até participei de um evento que teve, assisti o evento que teve o primeiro encontro sobre direito desportivo aqui em Juí, na OAB, né? Então é um tema que ele está chegando pro interior com maior frequência recém agora. Que se trabalha na parte jurídica com futebol, normalmente é concentrado ali nas grandes capitais, porque é onde vai ter maior fluxo de dinheiro. Claro. Mas até na base e na várzea, você precisa de
de conhecimento jurídico, porque tem a questão dos estatutos ali, ou como é que é, das regras das associações, ou das regras do campeonato, isso tudo já precisa, exatamente. E até mesmo na Várzea, por exemplo, você tem jogadores que jogam, sei lá, recebem um pagamento. Sim, hoje em dia, exatamente. Muito poucos então, não recebem. Tu já está criando um vínculo jurídico ali que, se tu não se cuidar, por exemplo, jogador de Várzea que joga 3 jogos por semana, então é praticamente um vínculo trabalhista já. Claro. Então, bem lembrado. Exatamente. Mais alguma coisa a acrescentar, Nils, nesse nosso bate-papo aí sobre Sociedade Anônima do Futebol, algo muito recente, de 2021? Bom, só queria deixar minhas referências que eu usei para fazer o trabalho, que foram os idealizadores da lei da Sociedade Anônima do Futebol, que foram José Mansur e o Rodrigo Monteiro de Castro. Eles foram os primeiros idealizadores desta lei. Se alguém quiser conhecer mais sobre o assunto, acho que é muito importante ler o livro que eles fizeram sobre o projeto de lei, depois o livro de comentários sobre a lei. Essa é a principal referência para quem quer começar a estudar o assunto. Nils Bronzato Olson, o nosso convidado da semana no Tempo Todo, falando sobre SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Um assunto diferente, um assunto dinâmico, porque o nosso objetivo é estar aqui o tempo todo. Até mais!